Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia. Mais uma vez neste Medicina e Arte, onde nós recordamos que Albuquerque e Lima é o principal patrocinador deste espaço e que neste momento, nesta quadra natalícia, tem à nossa disposição a sua feira de Natal. Com este grande desafio, este Natal ofereça arte. Esqueça lá as meias, esqueça a gravata, esqueça os bombons, porque não oferecer efetivamente arte, como diz o professor, é uma forma de podermos estimular os mais pequenos a ganhar o gosto pela arte, e o convite é que passe aqui pela Solum, junto ao Parque Infantil da Solum, entrem, usufruam dos diversos tipos de arte disponíveis, onde temos um cantinho, o cantinho da APPA-CDM, onde também podemos ser solidários para com esta instituição, muito bem liderada pela professora, falta-me o nome, o nome da professora Helena Albuquerque. Faltava-me, tive esta branca. Exato. Continuamos hoje a falar de medicina. De medicina. Exato. No último programa sobre esta temática falávamos aqui de algumas dúvidas que as pessoas possam ter, exato, até porque depois há dois sistemas de saúde, há o geral, qualquer um de nós, e depois há aqueles que têm o serviço de apoio do Estado, que no fundo acaba por ter de olhar para o doente de formas diferentes e com direitos diferentes. E também recordamos que estas matérias que o professor aqui faz questão de trazer ao de cima, sensibilizar cada um de nós para que temos que bater à porta de quem nos pode ajudar, que são os centros de peritagem, quando sentimos que estamos a ser lesados, mas há um site que é o peritagem-medica.com, onde tudo isto está mais ou menos bem explicado. Professor, hoje vamos pegar em onde? Hoje vamos, enfim, de certa forma, denunciar algumas dificuldades que podem surgir, não só da parte dos utentes, como inclusivamente daqueles que, enfim, têm sido os peritos médicos. Como digo, inicialmente a peritagem médica era uma generalidade. A certa altura deixou de ser, porque começou a ser não uma especialidade médica propriamente dita, mas sim uma competência. Portanto, é preciso, pode ser ortopedista, mas deverá ter a competência. Pode ser psiquiatra, mas quem acaba por fazer perícias é o psiquiatra com competência. Curiosamente, isso fez alguma fratura, muitas vezes em coisas essenciais, sei lá, por exemplo, a nível das próteses da anca. Quem é colocado uma prótese da anca, existe sempre da parte dos ortopedistas uma tentativa de empurrar a decisão da prótese a partir dos 60 anos. Porque se a prótese for colocada a partir dos 60 anos, a prótese vai ter uma durabilidade suficiente para a pessoa morrer com uma boa função. Só que há um ponto essencial, é que não deve ser utilizadas cargas excessivas, porque acontece o desgaste da prótese. O facto de o ortopedista clínico, o ortopedista cirúrgico não ser um perito médico, muitas vezes ele esquece desta propriedade. E então poderia ser o próprio ortopedista que ia defender o doente e dizer: não senhora, quer dizer, não era ninguém diz que ele não seja capaz. O que a gente diz é que não deve fazer esforços e não deve trabalhar numa posição ou numa profissão de esforços físicos. Se a medicina diz isto, o perito médico, portanto, oficial, que depois vai, de certa forma, certificar ou aceitar o pedido de invalidez daquela pessoa, tem de levar isso em conta. Isso é muito claro, por exemplo, na tuberose. Ninguém tem dúvidas que um trabalhador que a certa altura até contaminado e começa a ter problemas pulmonares, tem de ser afastado. E toda a gente sabe isso. E o médico tem a obrigação de denunciar esses casos. Ele não pode admitir que alguém continue exposto àquela profissão, àquele risco. Mas na prótese é a mesma filosofia.
E quem é que faz isso? Não faz. Hoje considera-se que, efetivamente, faz parte do tratamento daquela pessoa, faz parte da defesa física daquela pessoa que introduziu uma prótese, ele não dever continuar. É que não deve, não é? Não pode, não deve. Isso esquece muitas vezes. E isso faz com que, a certa altura, se propõe, eu como ortopedista proponho, enfim, que determinada pessoa deixa de ter condições para exercer aquela profissão e quem vai fazer a junta não entende isso e continua a manter em trabalho aquele trabalhador. Podem dizer, mas agora há crise, é preciso cuidado, é mais uma pensão que o Estado vai pagar, mas vamos lá ver, muitas vezes o que se põe aqui em causa, em relação ao perito, aquilo que eu não vejo muitas vezes acontecer, é respeito pela sociedade. Se nós colocarmos duas pessoas com déficits articulares, com menor capacidade de trabalho, com baixas sistemáticas, nós estamos a prejudicar a sociedade. Estamos a fazer uma economia, talvez do Estado, mas estamos a prejudicar a nossa sociedade. E a sociedade portuguesa tem de ter em conta isso, tem de dinamizar a sua economia, dinamizar, seja ela privada, seja não privada, e de certa forma, quer dizer, aliviar a sua economia do peso dos impostos diretos e indiretos e dos pesos e do acabar de da micro e da pequena empresa que depende excepcionalmente dos seus funcionários, porque tem poucos funcionários e se esse funcionário começa a faltar. Essa falta de comunicação nós vemos muitas vezes entre o próprio colega que certifica as capacidades temporárias, que vai dando a baixa e que, a certa altura, alerta o próprio utente e diz, mas ouça, tenha paciência, o senhor mete aos papéis e chega, enfim, uma junta das incapacidades definitivas e é chumbado. Essa é uma desarticulação que eu não entendo. Isso não pode acontecer. Que acontece com o funcionário público. É o colega da ADSE que vai passando as baixas e que diz, alto aí, o senhor já tem mais de não sei quanto tempo, portanto, faça favor, meta os papéis. Às vezes, inclusivamente, vamos com o próprio laudo, quando coletamos todo o material que apresentamos, quando propomos, por exemplo, a aposentação de determinada pessoa, é o próprio médico que o acompanhou, que lhe deu as baixas, que nos fornece muitas vezes o historial e, enfim, da sua doença. E chega, enfim, à Caixa Geral de Aposentações e é chumbado por uma junta. Isto parece-me não só desarticulação, como uma verdadeira imoralidade. Não é? Dá a impressão que até há um certo gosto para desfazer o que os outros fazem. Propôs e tal, mas não sei o quê. Parece que isto funciona como um elemento negativo. Isto faz, enfim, ter alguma preocupação é que, por exemplo, na condução, quando é segurança social, que lhe é dado, enfim, 10 dias para reclamar, quanto a mim, prazo extremamente curto, há outras alternativas, não é? Pode ter também, fazer 15 dias úteis para uma reclamação ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, que é, de certa forma, como é que ia dizer, um conflito mais grave. Ou então, tem 3 meses para impugnar contenciosamente com recurso ao Tribunal. Eu fico-me a dúvida se neste momento, como as coisas não estão a funcionar, quer dizer, a resposta não terá de ser o contencioso. Quando se dá 10 dias, quando de certa forma se diz à pessoa que se calhar vai ser chumbado, não vamos aceitar. O que eu estava à espera, e o que antigamente é que quando isso acontecia, então era dito, o senhor, efetivamente, não tem condições, nós não aceitamos e tal. Não podem dizer nunca que não tem a patologia, diziam muitas vezes, que a patologia, no seu entendimento, não chegará para justificar a aposentação. Mas era dado uma decisão, agora não dá a impressão que
que quer dizer, é um chumbo preventivo. As pessoas quase avisadas, olha que você vai chumbar. Quer dizer, isto cria-me alguma suspeita. Não tem direito. Depois cria-me alguma suspeita das últimas juntas em que participa representando doentes. Quando cheguei lá, eu entrei na sala com o doente e foi-me dito, mas o senhor não pode participar. Não posso participar como? Então, mas o doente nomeou-me. Uma aflição, não é? Pronto, uma das vezes a nomeação foi aceita pela Secretaria Oral. Foi-lhe dito. E a senhora disse, olha, eu aponto aqui e tal, e não sei o quê. E quando chegou lá, não havia nomeação nenhuma, afinal a pessoa estava descalça. Arrastava ali o seu médico, mas o médico não pôde participar, não é? Aconteceu. 3 vezes. Noutro caso, efetivamente a conversa era a mesma, mas como a pessoa tinha preenchido um papel em que de um lado fazia o pedido de recurso e do outro lado indicava o médico que eu representava, quer dizer, aquele papel apareceu, estava escrito, não é? Foi um rebuliço na secretaria, foi toda a gente ver, afinal, é verdade, sim senhor, e tal, não sei o quê. São maus sintomas, e já é a 3ª vez que isso acontece. Quer dizer, as juntas que aconteceram, está a acontecer este tipo de situações, quer dizer, que nos dá um bocado de preocupação. Não sei o que é que se passa, não sei se, quer dizer, se ali não há um domínio administrativo, de certa forma, que não é domínio nenhum, que é desorganização, não é? Mas que os meus colegas que vão fazer uma junta estão a depender demasiado de uma secretaria que, enfim, que parece andar bastante confusa, não é? Pronto. Depois fica-nos, enfim, há uma dificuldade em entender também, de certa forma, algumas situações. Eu lembro, por exemplo, a nível do Tribunal de Trabalho, não é? A nível do Tribunal de Trabalho, o que é que acontece muitas vezes é que, quando chegamos à decisão, a decisão, às vezes existe ruptura, existe, enfim, constitui-se, geralmente, mas no Tribunal de Trabalho, aí o equilíbrio é sempre maior, porque existe, enfim, geralmente, a maior parte das vezes é uma seguradora, uma entidade patronal, e existe o médico do sinistrado e existe o médico do tribunal. Portanto, temos ali uma balança equitativa, não é? Mas quando acontece há uma maioria que se constitui, 2 contra 1, nós com alguma apreensão vamos transformar aquilo numa espécie de votação democrática. É 2 contra 1, enfim, se dá 2, então aquilo vence a opinião daqueles que acabam por ter a opinião. Quando, em 1970, foi, de certa forma, lançado, enfim, a presença da medicina legal em tudo isto, não é? Porque antigamente todas estas coisas eram resolvidas nos tribunais de acordo com os quesitos dos advogados. Os advogados faziam quesitos, e então era a responder aos quesitos que se faziam estas perícias, no caso de acidente de aviação, no caso de acidente de trabalho. Então, em 1970, enfim, no Instituto de Medicina Legal, porque a sinistralidade rodoviária, eu lembro nessa altura nós fazíamos autópsias e fazíamos exames diretos e exames sexuais. Era precisamente a panóplia dos institutos de medicina legal. Portanto, tanatologia, autópsias, e depois, enfim, muitas vezes eram agressões. E a pena naquela altura dependia dos dias de doença. Se tivesse até 10 dias, a pena era mínima. De 10 a 20, a pena já era, enfim, já havia pena. A partir dos 30 a coisa complicava-se. As penas começavam mesmo a ser pesadas, não é? Pronto. E era a nossa atividade. O que é que aconteceu? De repente começa a haver uma monstruosa pressão por causa da sinistralidade rodoviária. Então os institutos tiveram de acudir a isso. E começámos a sair um bocado dessa pequena concha da agressologia para partirmos, enfim, para desenvolver o que hoje é a medicina legal, que é diversa,
a nível de trabalho, a nível de civil, é tudo isso. E então, ponto final, parágrafo. Recusámos completamente aquela coisa dos quesitos. Não há quesitos nenhuns, não é? Eu lembro-me que havia quesitos, enfim, que o advogado dizia, e agora? Enfim, ficou muito traumatizado porque foi enterrado, saíam do corpo vários tubos, não é? Onde saíam líquidos orgânicos e tal, e fazia-se assim um bocado, como é que é dizer, apologia, enfim, de muita argumentação, mas muitas vezes pouco concreta. A gente disse, não, passa a ser assim. Se for acidente de trabalho, tem esta metodologia. Determinamos a IPP e depois determinamos profissionalmente se é capaz ou não é capaz. Se for acidente de viação, não será bem assim, é um bocado mais complexo. Tem os danos patrimoniais, os danos não patrimoniais, mas começou a haver uma missão pericial. Portanto, se é acidente civil, a gente já sabe, não é preciso quesitos nenhuns. Às vezes os advogados ficam um bocado, como é que é dizer, irritados com os peritos, porque efetivamente isso é desnecessário, passou de ser desnecessário, porque existe uma missão pericial devidamente definida. Curiosamente, nessa fase, passámos inclusivamente pelo laboratório, porque há uma fase em que são os institutos de medicina legal que fazem o laboratório. Eu próprio, a certa altura, fiz um trabalho sobre o desvio de complemento, que era a forma de ver, identificar as manchas e, a partir das manchas, quais eram os líquidos orgânicos e tudo isso, o chamado do desvio de complemento, mas depois isso acabou por deixar de sair fora do âmbito da medicina legal e passar da polícia científica. Portanto, os institutos perderam e começaram cada vez mais, de certa forma, a entrar nesta coisa da peritagem humana, da peritagem médica e em ramos cada vez mais alargados. Nessa altura, nós tínhamos, enfim, a ilusão que, por exemplo, o magistrado iria haver a argumentação e não fazia a leitura como se fosse uma coisa democrática. É 2 contra 1, ganham os 2. Não. O que nós pensávamos é que valia sempre a pena, mesmo quem perdia a votação, ditar para a ata que acreditávamos que o juiz fosse lá ver e desse razão a quem tem razão, mesmo em minoria. Na prática não é isso que acontece. Muitas vezes nós a vimos, Sr. Professor, eu fiquei... Ainda hoje? Ainda hoje, especialmente hoje. Sr. Professor, eu gostei muito do seu laudo, mas tenho de me entender, são 2 colegas que votaram contra si e eu não vou para as suas razões, não é? Nós sonhámos que não fosse assim, estávamos à espera que fosse de uma maneira diferente. E hoje é tudo, enfim, lembrando que estas matérias são muito complexas e são muito delicadas e cada vez eu vejo mais dificuldade. Basta às vezes uma simples consulta ou, enfim, e oferecemos o nosso site, de certa forma, uma espreitadelazinha ao site, o peritagem-medica.com, para esclarecer todas as dúvidas que podem surgir e que eu vejo que na parte prática são muitas vezes muitas e que nós teremos a preocupação de ir discutindo. Enfim, estas temáticas possível. É importante. É importante também aproveitar, já que nos vamos aproximando do Natal, que passem pela Galeria de Arte Albuquerque e Lima. Há uma feira de Natal. Este Natal ofereça arte. É este o grande desafio que o professor Mamed Albuquerque aqui deixa. E gostava que fosse você, no fundo, a convidar quem nos está a ver e a escutar a passar aqui por este magnífico espaço onde nós nos encontramos e onde a feira decorre e onde existem esta variedade enorme de objetos de arte, desde a pequena rosa feita pelos alunos da PPA-CDM até a uma serigrafia de um Picasso. Ou outros. Fica aqui o convite. Ficamos à espera. Um abraço grande, professor.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.